Vamos lá, gente, para mais uma aula. Então vamos lá, continuação de progressão aritmética e progressão geométrica. Primeiro vamos lá ver o que a gente já viu de PA para iniciarmos a PG. Então vamos relembrar o que a gente já viu de PA e de sequência. Primeiro começamos a ver a sequência, vimos a sua notação, sua representatividade, que é nesse formato que está aí, onde A1 é o primeiro termo, A2 o segundo, A3 o terceiro, até o AN, que é o enésimo termo, também conhecido como último termo. Essa sequência, para ela se transformar em uma PA, o que é que precisa acontecer? Esses elementos aqui, a subtração do posterior menos o anterior tem que ser constante, ou seja, A2 menos A3, A3 menos A2, A4 menos A3, isso daqui tem que dar uma razão R. Se essa razão, se esse resultado dessa subtração ela for constante, significa que a sequência é PA. Lembrando que a fórmula da razão é AN menos AN menos 1. Uma vez isso se transformando em uma PA, o que é que acontece? A PA está classificada em três tipos: crescente, quando a razão é maior do que zero, decrescente ou constante quando a razão é igual a zero e decrescente quando a razão é menor do que zero. Então, para eu classificar a PA, eu só olho para a minha razão. Maior do que zero é ser positivo, menor do que zero é ser negativo, igual a zero. Beleza? Depois disso, partimos para a fórmula do termo geral, que é a fórmula onde a gente determina qualquer elemento da PA em qualquer posição. Então, aí eu tenho que o AN é meu último termo, o A1 meu primeiro termo, N o número de termos e a R igual a minha razão. Lembrando que essa fórmula ela tem uma característica importante que deve ser sempre lembrada, que é a soma desse elemento que fica adjunto do A, que indica a posição do A, com esse que vai ficar multiplicando R, a soma desses dois tem que dar sempre igual ao da frente. Como assim? Então vamos lá calcular o A8. Utilizando a fórmula, A8 seria A1 mais N menos 1. 8 menos 1 vai dar 7. Vamos dizer que no problema eu não tenho o A1, eu tenho o A3. O que é que eu faço? A propriedade da fórmula diz que eu posso substituir esse A1 por qualquer elemento de dentro da PA. Então A3. Portanto, que mantenha a característica da fórmula. Qual é a característica da fórmula? A soma desse elemento com o que está multiplicando R, a soma desses dois vai dar igual a sempre ao da frente. Então, eu quero um número que somado com 3, somado com 3 vai dar igual a 8. Que número é esse? O 5. Beleza? Então, eu tenho aqui o 5. Por quê? Porque 3 mais 5 é igual a 8. Então, a característica da fórmula é essa. Eu posso substituir esse A1 por qualquer elemento, portanto, que mantenha essa característica da fórmula. Belezinha? Então, vamos lá. Depois desse termo geral, passamos para a soma dos termos. E aí, a soma dos termos, utilizamos essa fórmula. A1 mais AN vezes N dividido por 2. Repare que eu só preciso aí do primeiro e do último termo da minha sequência e a quantidade de termos, ou seja, eu não preciso da razão. Então preciso saber quem é o primeiro e quem é o último termo da minha sequência e a quantidade de termos que terá essa sequência para eu calcular a soma dos termos dessa PA. Então esse é um resumo bem básico do que a gente já viu de sequência e de PA. Tranquilo? Então, dando segmento, vamos agora para saber o que é uma progressão geométrica, uma PG. Então, a definição praticamente é a mesma. Então, toda a sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o produto do anterior por uma constante Q, denominada razão da PG. E aí, detalhe, na PA era a partir do segundo, a soma do anterior por uma constante. Aqui vai ser o produto do termo anterior por uma constante. Então aqui na PG o que a gente vai usar é a multiplicação. Tranquilo? E essa multiplicação vai ser dada por qual? Por uma constante. Assim como a soma era somada por uma constante, a multiplicação aqui vai ser a multiplicação por uma constante. E aqui a constante da PG é denominada de razão R, que é a minha constante. Beleza.
Então, lá na fórmula da PA, a gente viu que a razão era AN menos AN menos U, que era o termo posterior menos o termo anterior. Aqui vai ser a mesma coisa, só que aqui, em vez de eu usar a subtração, eu vou usar a divisão. Então, vai ser AN dividido por AN menos 1, ou seja, o termo da frente dividido pelo termo anterior. Beleza? Dando seguimento, vamos ver um exemplo aqui e verificar qual dessas progressões aí é PG ou não. Lembrando que eu tenho que fazer a divisão do termo posterior menos o termo anterior. Então, 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, ou 8 dividido por 4, 2. Como essa divisão foi constante, isso é uma PG, e a razão dessa PG é igual a 2. Letra B. 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 6 dá 9 sextos. Eu não divido. 12 dividido por 9 também não divido. Então, isso daí não se manteve constante, então não é uma PG. Letra C. 1 dividido por 3, menos 1 dividido por 1, que dá menos 1. Repare que a divisão já não deu exata, não deu a mesma. Se não deu a mesma, não é PG. Letra E, 5 dividido por 1 dá 5, 9 dividido por 5 fica 9 quintos, 10 dividido por 9 fica 10 nonos. Também não é PG. Letra E, 3 dividido por 3 vai dar 1, 3 dividido por 3 vai dar 1. Então isso daqui é PG, e a razão dessa PG vai ser igual a 1. Beleza? Então é isso. Detalhe, na próxima eu tenho menos 27 dividido por menos 81. Isso daqui vai dar 1/3. Menos 9 dividido por menos 27 também vai dar 1/3. Então vou só fazer uma conta dessa. Eu tenho aqui 27 dividido por 81. O que é que eu posso fazer aqui? Vamos simplificar devagar. Vamos dividir em cima e embaixo por 9. 27 dividido por 9 vai dar 3. 81 dividido por 9 vai dar 9. Simplifico de novo a minha equação por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, fiquei com 1/3. Beleza? A mesma coisa vai ser no 9 sobre 27. Então, isso daqui dá 1/3. Então, a PG de razão igual a 1/3. O próximo. Menos 6 dividido por 3 vai dar menos 2. 12 dividido por menos 6 vai dar menos 2. 24 dividido por menos 12, ou menos 24 dividido por 12, vai dar igual a menos 2 também. Então, também é PG, e a razão dessa PG vai ser igual a menos 2. H. Eu tenho H aí, deixa eu apagar aqui. 6 dividido por 3, 2. 12 dividido por 6, 2. PG de razão igual a 2. Eu tenho menos 1 dividido por menos 1 dá 1. Menos 1 dividido por menos 1 também dá 1. É PG de razão igual a 1. 2 dividido por 1. Menos 2 dividido por 1 vai dar menos 2. Menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2 positivo. Então, repare que deu o mesmo número, porém sinais trocados. Então, não é a mesma coisa, então não é PG. 3 sobre 2, 7 sobre 3. São frações diferentes, então também não é PG. A daqui, 0 dividido por 3 vai dar 0. Mas repare que daqui por diante eu não consigo mais fazer a divisão. Por quê? Porque se eu fizer 0 dividido por 0, vai dar uma indeterminação. Então essa daqui é uma PG, e essa tem algo particular que a gente vai ver aqui no próximo slide na classificação. É PG de razão igual a 0. Então aqui eu tenho 2 terços dividido por 2, 2 nonos dividido por 2 terços. Isso vai dar 1/3. Então isso é PG, e a razão vai ser igual a 1/3. Beleza? Então aí a gente vai seguir agora, depois que a gente verificou que é uma PG ou não, nós vamos verificar aqui a classificação. Certo? Uma vez sendo PG, vamos lá verificar como é que vai ficar a classificação. Vamos lá ver a classificação? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui. Vamos lá ver a classificação? Então vamos lá. Eu tenho aqui a classificação.
Diferente da PA, que a gente tinha apenas 3 classificações, e para eu fazer a classificação eu olhava apenas para a minha razão, e fazia o que a gente acabou de fazer agora há poucos minutos atrás. Se a razão fosse maior do que 0, crescente. Se a razão fosse menor do que 0, decrescente. Se a razão fosse igual a 0, constante. Aqui na PG eu tenho algumas classificações diferentes que não tem na PA. Beleza? Primeiro vamos entender como é que é feita essa separação de crescente e decrescente aqui na PG. Então eu tenho essa primeira sequência, onde a razão dessa sequência aqui vai ser igual a 3. Então eu tenho uma razão aqui maior do que 1 e os termos da minha sequência são todos positivos. Então quando eu tenho uma razão maior do que 1 com os termos positivos, a minha PG ela é crescente. Se a minha razão for entre 0 e 1, ou seja, a razão dessa PG aqui é igual a 1/3. Se a razão for entre 0 e 1, 1/3 aqui igual, isso aqui é igual. Então, 1/3 está entre 0 e 1 e os termos são todos negativos. Eu olho para os termos da minha PG, são todos negativos. Quando isso acontecer, a PG ela também será crescente. Fica parecendo confuso, né? Os termos todos negativos e crescente, é assim mesmo, ok? Então a razão entre 0 e 1, com os termos da minha PG todos negativos, a PG ela é crescente. Com aqui agora eu tenho uma razão dessa PG igual a 3. O mesmo valor da PG de cima. Só que essa PG de baixo ela é decrescente. A razão maior do que 1 e os termos todos negativos. Então a PG é decrescente. Aqui eu tenho uma PG onde a minha razão é a mesma da de cima, ou seja, 2/3. Contudo, todos os termos aqui são positivos, então nesse caso a PG ela é decrescente. Então repare que eu não posso só olhar apenas para os termos, nem posso olhar somente para a razão. Eu tenho que ter um olhar para os dois pontos, para a razão e para os meus termos. Beleza? Se eu for olhar só um dos pontos, eu vou acabar classificando a PG de forma errada. Então, para a PG ser crescente, o que é que precisa acontecer? A razão ser maior do que 1 e os termos todos positivos, ou a razão entre 0 e 1 e os termos todos negativos. Para ser decrescente, o que é que precisa acontecer? A razão maior do que 1 e os termos todos negativos, ou a razão entre 0 e 1 e os termos todos positivos. Beleza? Então, além de crescente e decrescente, eu tenho a constante, que é 2, 2, 2, 2, 2, 2. Essa PG aí, essa sequência, ela vai ser PA e PG. Tranquilo? E todas as duas, tanto na PA como na PG, ela vai ser classificada como constante. A diferença é que a razão, para ser constante na PA, a razão tem que ser 0. Na PG, para ser constante, a razão tem que ser igual a 1. Que são os elementos neutros, o elemento neutro da soma e o elemento neutro da multiplicação, beleza? Então essa PG ela é constante. A próxima, repare que essa PG ela tá, uma hora tá positiva, outra hora tá negativa, uma hora tá positiva, outra hora tá negativa, ou seja, ela tá alternando os seus sinais. A esse tipo de PG eu chamo de PG alternante. Alternante quando a minha razão ela é menor do que 0, ou seja, ela é uma razão negativa. A última, que é quando eu tenho o primeiro elemento diferente de 0 e o resto tudo da minha sequência igual a 0. Como eu falei, aqui eu só posso fazer a primeira divisão, que dá 0. O restante eu não consigo mais fazer, porque dá uma coisa chamada indeterminação. É uma PG de razão 0. Porém, é uma PG estacionária, porque ela começou num número diferente de 0 e ela acabou estacionando no 0. Então, a PG estacionária. Para ser estacionária, precisa ocorrer o quê? As duas coisas ao mesmo tempo. A razão ser igual a 0 e o primeiro termo ser diferente de 0. Tranquilo? Então, essas são as classificações da minha PG. E aí, vamos lá ver, né? Eu tenho então aqui a primeira. A razão dessa primeira aqui é o que? A razão é uma PG de razão igual a 2.
Razão igual a 2 com os termos todos positivos, ou seja, a razão maior do que 1 e os termos todos positivos vai ser o quê? Crescente. Essa de baixo, a razão é 3. Porém, os termos são todos negativos, então a PG vai ser decrescente. Aqui já está na cara, né? Estacionária. Essa, 1/4 dividido por 1/2. Então aqui quem tiver dúvida faz aqui no cantinho, ó, 1/4 dividido por 1/2, conserva a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Aqui eu vou ficar com 2/4, simplificando eu fico com meio. Então a razão dessa PG aqui é Q igual a meio. A razão está entre 0 e 1. E os termos são todos positivos, significa que a PG ela é o que? Decrescente. A letra E, tenham ali todas as PGs, ou todos os elementos da PG iguais, então a PG ela é constante. Próxima aqui, a razão da letra F. A razão vai ser igual a 3, razão maior do que 1, com os termos todos positivos. A PG vai ser o que? Crescente. De baixo, eu tenho ali 14/3, 7, 28/3. Então aqui eu vou verificar primeiro quem é a minha razão. A minha razão aqui, que é igual a 2/3. Então é a razão entre 0 e 1 com os elementos todos positivos. Então, quando isso ocorre, a PG ela vai ser o quê? Decrescente. A última, a penúltima, quer dizer, -4 dividida por 4, -1 dividido por -4. Então aqui eu tenho uma PG de razão igual a 1/4. 1/4. Beleza? Com os termos todos negativos. Então aqui eu tenho que a PG vai ser crescente. E a última vai ser constante. Beleza? E aí vem a fórmula do termo geral. O que é que acontece com a fórmula do termo geral? É a mesma ideia, tudo exatamente igual que a gente fazia na PA. A mesma ideia. A diferença é que aqui a gente vai usar a multiplicação e lá na PA a gente usava soma na sua fórmula. Então a fórmula do termo geral é essa. A nomenclatura continua a mesma. Então aqui para a gente definir e verificar de onde é que vem essa fórmula, tem uma sequência aí, ele disse que essa sequência é uma PG de razão R. A definição de PG diz que o próximo termo vai ser a soma do anterior multiplicado por uma constante. Então coloquei A1, A2. A2 vai ser o quê? O termo anterior, que é A1, vezes o quê? Beleza. O A3 vai ser o quê? O A3 vai ser o A2, que é o termo anterior, vezes a razão que é aqui. Só que esse A2 é quanto? Esse A2 é A1 vezes Q. Então esse A2, vai no lugar desse A2 eu vou colocar A1 vezes Q, vezes o Q. Beleza? Então aqui eu tenho quem é A2, então eu tenho que A3 vai ser igual a A1 vezes Q elevado a 2. O A4, mesmo raciocínio. O A5, o mesmo raciocínio. Vocês perceberam que esse número que está aqui é sempre uma casa a menos do que o da frente. Significa então que essa fórmula aqui vai ser n menos 1. Então aqui eu vou ficar com a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Beleza? Os termos continuam sendo os mesmos. A1, o primeiro termo. A n, o último. Que é a razão, e n é o número de termos. Os mesmos elementos que são usados na minha PA. Vamos lá ver como é que a gente vai fazer a característica dessa fórmula, né? A característica é a mesma que a gente via na PA. Só que aqui, ó, quando a soma desses dois elementos, desse com o meu expoente, tem que dar igual ao número da frente. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 5. 1 mais 7, 8. Então repare que a soma desses dois elementos dá o termo da frente.
Mantendo isso, quando eu tiver aí com n igual a 6 e ele tiver com o segundo termo, qual é o expoente que vai ficar ali para n? Lembrando que tem que ser o número que somado com 2 dê igual a 6 é qual? O 4. 4 mais 2, 6. Se eu não tivesse o A2, eu tivesse o A3, faria como? A6 igual agora A3 vezes Q elevado ao cubo. Beleza? Só que Q elevado ao cubo por quê? Porque 3 mais 3 igual a 6. Mais uma. Se N fosse igual a... ou se ali o A1 fosse o A4, quem ficaria como expoente do Q? O 2. Por quê? Porque 2 mais 4, 6. Vamos lá. Sendo uma sequência 2, 4, 8 e 16, uma progressão geométrica, determine o valor do 20º termo. Então, o que é que eu tenho dessa PA ou dessa PG? Eu tenho o primeiro termo, eu tenho a razão vou descobrir agora, 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 4, 2, 16 dividido por 8, 2. Tenho meu primeiro termo, que é 1, tenho o número n, que é 20, já que ele diz aqui no problema que é o 20º termo. E ele quer saber quem é 1 a 20. A fórmula é a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Então, no lugar de n é 20, o lugar de 1 a 1 é 2, no lugar de q é 2. Então, eu vou ficar com 2 vezes 2 elevado a 20 menos 1. 20 menos 1 vai dar igual a 19. Aqui, usando as propriedades de potenciação, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, eu vou ficar com 1 mais 19, vai dar igual a 2 elevado a 20, é a resposta. Beleza? Próximo. O número de termos da PG, 1/4, meio, 1 até 256. O que é que acontece? O primeiro termo é 1/4. O último termo é 256. A minha razão é 2, e aí para eu descobrir a razão, o que é que eu faço? Divido, meio dividido por 1/4. Conservo o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Aqui eu vou ficar 4 vezes 1 é 4, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2 vai dar igual a 2. É a minha razão, esse dividido por esse. Então, razão igual a 2. E aí, vamos lá jogar na fórmula. Ele quer saber o valor de n. A n, 256. A1, 1/4. N, o Q, igual a 2. E n é o que eu estou interessado em saber. O 4 está multiplicando, está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Fico com 256 vezes 4, vai dar 1024. Como isso daqui vai gerar uma equação exponencial, o que é que eu faço? Faço a decomposição, a fatoração do 1024. Vem aqui, vai por 2, 15, 12. E assim vai seguindo até chegar o 2 elevado a 10. Então tem o 2 elevado a 10, que é o valor de 1024 em potência. Então 2 elevado a 10 igual a 2 elevado a n menos 1. Cortou, ó, propriedade, corta as bases e iguala os expoentes. Então eu vou ficar com 10 igual a n menos 1. Passo menos 1 para o outro lado. 10 mais 1, n vai ser igual a 11. Resposta à letra D. Beleza? Vamos lá para o próximo exemplo. Várias tábuas iguais em uma madeireira, elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem: uma tábua na primeira vez, e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha. Por exemplo, uma, aí vai ser 2, aí a próxima 4, aí a próxima 8. Então o que é que acontece? Determina a quantidade de pilhas empilhadas na 12ª. Então ele quer saber quantas tábuas vai ter empilhada na 12ª pilha. Então repare que eu tenho uma PA, ó. 1, 2, 4, 8. Ou seja, é uma PG, desculpe, PA não, PG de razão igual a 2. Então o que é que eu tenho? O primeiro termo, que é 1. O A12 é que ele está interessado em saber. Logicamente o Q é 2. Logicamente o N é igual a 12. Como ele quer saber o A12, vamos lá. Substitua aí. A12 vai ser igual a 1
é 1, a razão é 2, N é 12. Então 12 menos 1 vai dar igual a 11, 2 elevado a 11 vai dar igual a 2048. Beleza? Vamos para o próximo. Um carro cujo preço à vista é de 54 mil pode ser adquirido dando uma entrada e o restante em 5 parcelas que se encontram em progressão geométrica. Um cliente que optou por esse plano, ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria 4 mil e a quarta parcela seria 1.000. Quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição desse carro? Então, o que é que repare que eu tenho uma PG. Uma PG e ele diz que o quarto termo é 4 mil. Ele diz que o quarto termo é 1.000, desculpe, e o segundo termo que é 4 mil. O A2 é 4 mil e o A4 é 1.000. Quantas parcelas, valores eu vou ter aí da minha sequência? Eu vou ter 6 valores na minha sequência. Por quê? Porque é a entrada mais 1. Então, se é a entrada mais 1, eu tenho 5 elementos aí na minha sequência, na minha PG. Então, N ou 6. N vai ser igual a 6. Como ele quer saber quem é a 1, então a primeira coisa que eu tenho que descobrir é quem é a razão. Como toda e qualquer progressão, primeira coisa sempre é descobrir quem é a razão. Então, coloquei, usando a propriedade da fórmula, A4 em função de A2. Então, o expoente vai ter que ser 2, porque 2 mais 2 dá igual a 4. A2 é 4 mil. A4 é 4 mil. A4 é 1.000. A2 é 4 mil, que é ao quadrado. Passo 4 mil para o outro lado. Cortou os zeros. Fico com Q ao quadrado igual a 1/4. Isso passa para o outro lado como raiz. Fico com Q igual a meio. Q igual a meio, vou agora calcular quem é 1. Aí eu uso ou A2 ou A4, tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Então vou pegar o A4, que é igual a 1, vezes 4 elevado a 1, vezes Q elevado a 4 menos 1. A4 é 1.000, A1 é o que eu estou interessado em saber, e a razão é meio. Meio ao cubo vai dar 1/8, 1 ao cubo vai dar 1, 2 ao cubo dá 8. Esse 8 que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando, A1 vai ser igual a 8.000, é a minha resposta. Beleza? Vamos para o próximo. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeita organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. Então aqui, 4 dias. As experiências dos anos anteriores mostram que um dia para o outro, o número de visitantes do evento é triplicado. Então, de um dia para o outro, é sempre triplicado o número de elementos. Pronto. É esperado a presença de 345 visitantes no primeiro dia. Então, no primeiro dia, eu tenho 345 visitantes. Uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia é... Então, o que é que eu tenho? O A1, que é 345. O N, que é igual a 4. O Q, que é a razão, que é igual a 3. E ele quer saber quem é o valor do A4, que é do último dia. Jogando na fórmula, A4 vai ser igual a 1, que é 345, vezes a razão, que é 3, elevado a 4 menos 1, que vai dar igual a 3. Ele não está pedindo nem para a gente fazer a conta, então a resposta é essa, 345 vezes 3 ao cubo, resposta letra C. Beleza? Então essa é a fórmula do uso do termo geral da minha PG. Vamos aqui agora para as notações especiais. As notações especiais, as mesmas que nós vimos na PA. Só que aqui a gente vai ver com as adequações da PG. Então a PG com 3 termos vai ser essa. Com 4 termos vai ser essa. Com 5 termos vai ser essa. A mesma ideia que eu uso quando não tem nenhuma informação da minha PG. Aquela mesma ideia que a gente teve na PA. A soma dos termos de uma PG. E aí aqui a soma dos termos, diferente da PA, que na PA eu só tinha uma fórmula para a soma dos termos. Aqui eu terei duas, para PG finita e para PG infinita. Quando a PG for finita, eu vou usar essa fórmula da esquerda. A1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Se ela for infinita, eu vou usar a fórmula 1 dividido sobre 1 menos Q. Então, antes de a gente usar a fórmula, a gente tem que verificar se a PG vai ser finita ou infinita. Beleza? Vamos lá ver.
Então aqui a primeira, eu tenho a minha sequência aí, ó. 3, 6 e 12, ele pede para determinar a soma dos termos dessa sequência. Repare, essa PG aí, ela é finita ou infinita? Infinita porque tem as reticências. Como ele está pedindo para determinar a soma dos termos dessa sequência, então eu vou usar a fórmula da PG infinita. Então eu tenho que A1 é menos 3, que é igual a menos 2, e aí eu tenho que fazer, ó, esse dividido por esse, C dividido por menos 3, vai dar menos 2. E a soma que eu estou interessado em saber, a fórmula é A1 dividido por 1 menos Q, então A1 é menos 3, 1 menos o valor de Q, que é menos 2, menos com menos vai dar mais, então eu vou ficar com menos 3 dividido por 3, que vai dar igual a menos 1. Beleza? Então a soma dos termos dessa PG vai dar menos 1. Próxima, ele diz, sabendo que uma PG tem A1 igual a 4 e a razão Q igual a 2, determine a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão. Então ele deu o valor de A1, deu a razão e ele quer saber a soma dos 10 primeiros termos, ou seja, do S10. Nesse momento, como ele só quer a soma dos 10 primeiros termos, então ele está limitando a minha PG a apenas 10 termos. Então nesse caso eu vou usar a fórmula da PG finita, a soma dos termos da PG finita. Ele tem um A1 que é 4, a razão que é 2, ele quer S10. N vai ser igual a 10, e aí eu tenho a fórmula. Sn, ou seja, S10 vai ser igual a 1 vezes Q, que eu tenho, elevado ao N, que é 10, menos 1 dividido por Q menos 1, 2 menos 1. Então aqui eu vou ficar com A1, 4, razão 2, o valor de N, 10. 2 elevado a 10 dá 1024. 1024 menos 1 vai dar 1023, embaixo 2 menos 1 vai dar 1, então eu vou ficar com 4 vezes 1023, que dá igual a 4092. Então a soma dos termos dessa PG é 4092. Beleza? Vamos aqui. Um jogador faz uma série de apostas, na primeira vez perde R$1, na segunda duplica a aposta e perde R$2. Na terceira duplica a aposta anterior e perde R$4. E assim sucessivamente, até perder um total de R$255. Quantas vezes o jogador apostou? Então repare, ó, ele sempre duplicava a aposta anterior. Então tem um PG 1, 2 e 4. Então significa que a minha razão aqui é de quanto? De 2, já que ele está dizendo que está duplicando. E ele disse que eu tenho um total de R$255. Então vamos lá, né? Que é que eu tenho SN 255, a razão é 2, o N é que eu estou interessado em saber. Não é isso? Então vamos lá verificar. Então vou substituir os elementos que eu tenho. O SN, que é 255, o A1 é 1, que eu estou interessado em saber, a razão é 2, que eu fiz ali a divisão, e ele diz na questão da duplicata, que duplica, então aí ele já disse aí que o que é 2. O que é que eu faço aí agora? 2 embaixo, 2 menos 1 vai dar 2. Em cima fica 2n menos 1. Passa esse menos 1 para o outro lado, vai somando 256 igual a 2n. Faz a decomposição, fico com 2 à oitava. Cortou a base igual aos expoentes, n igual a 8. Beleza? Então tá aí, essa é a nossa aula sobre PG. Forte abraço e até a próxima aula.